Oi, gente, boa noite. Hoje mais uma live, começando em novo horário, às 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Vamos falar sobre violência contra a mulher. Então, quero desde já agradecer a todos que estão aqui presentes. Vamos esperar os demais entrar, os que foram convidados. Vocês podem convidar mais pessoas para participar da live também. Só pegar esse aviãozinho e enviar para as pessoas participarem. É um tema interessante não só para as mulheres, mas para nós homens também. Acho que é interessante a gente estar participando sobre essas temáticas voltadas à mulher. E como eu falei, desde já quero agradecer a todos que estão participando. Agradecer a presença aqui de todos que estão entrando. Como eu falei, né, hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. A gente está com o intuito, né, nessas lives, de aproveitar esse momento, né, de quarentena, aproveitar esse momento de isolamento social e levar informações para as pessoas. Vocês sabem, né? Muitos já me conhecem, sabem que eu sou assistente social. Hoje eu estou trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, e a qual eu faço um trabalho de enfrentamento à violência. A gente trabalha com os vários tipos de violências, né, em relação a criança e adolescente, mas a gente também trabalha para a comunidade, né, no caso a comunidade familiar dos alunos. E a gente já debateu aqui temas como abuso e exploração sexual, falamos sobre trabalho infantil, falamos sobre o uso da internet em épocas de pandemia. E mais uma vez, nós estamos aqui novamente para conversar com vocês, debater com vocês. Eu também sou acadêmico em educação física. Vamos ter outros temas também. Vamos esperar aí as pessoas entrarem. Quero pedir para que vocês aproveitem e dar. Deixa eu só fixar aqui o tema. Violência contra. Deixa eu convidar aqui Sabrina para entrar. Oi, Sabrina, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Eu tô Tô, ouvindo, tô. tá ótimo. Ah, Beleza, então então vamos tranquilo. esperar um tempinho aqui, né? Ver se eu estava falando, né, para o pessoal e já também falar para você. A gente tem feito lives toda segunda-feira, porque o objetivo foi que, como eu trabalho na Secretaria de Educação e não está tendo aula, né, então fiquei muito preocupado de tentar manter um contato de uma forma remota, né, com os alunos. E a gente tem algum contato com eles através do Instagram, então eu decidi fazer algumas lives. A gente já fez lives sobre abuso e exploração sexual, já falamos sobre trabalho infantil, falamos sobre os perigos da internet em época de pandemia. Então, assim, toda segunda-feira está trazendo um tema, né? E muita Sim, gente solicitando que fosse falado sobre violência contra a mulher. E a gente tinha pensado, né, tinha conversado com você, feito convite, você aceitou. E por coincidência ou coincidência não muito boa, passou ultimamente nos jornais um caso, né, que aconteceu de violência contra a mulher, que foi através de um policial de São Paulo que agrediu uma dona de um bar.
E aí eu vi que hoje estava o pessoal muito falando sobre isso, né? Na internet, no Instagram, nos jornais, falando sobre esse tema, né? E a gente sabe que, até por conta também do isolamento social, os índices dos tipos, né? Não só de violência do feminicídio, mas outros tipos de violência têm aumentado, né? Por conta de a rede de proteção não estar tão próximo, né? As pessoas estarem isoladas em casa e os agressores também não estão saindo, né? Estão dentro de casa. Então, assim, essa preocupação das pessoas em pedir para que fosse debatido esse tema me causou uma certa preocupação, né? Porque às vezes as pessoas não sabem notificar, não sabem procurar. Quando eu falo sobre notificar os profissionais, não sabem como notificar esses casos. As pessoas não sabem como procurar é, um auxílio e às vezes não sabem, tem até medo, né, de poder se expor. Então eu vi que quando muita gente pediu, eu fiquei muito preocupado, certo? Tem que falar logo sobre esse tema, não pode deixar para depois. E aí você, como a gente já trabalhou junto, eu conheço sua dinâmica, conheço seu profissionalismo e além disso também fala muito bem do seu nome. Então você foi a pessoa certa para ser escolhida para estar aqui hoje com a gente, somando. E já que está entrando aí um pessoal, quero te agradecer por você estar aqui com a gente e pedir para que você se apresente um pouquinho para o pessoal te conhecer, saber quem é Sabrina. Tá bom, eu quero agradecer o convite, né? Na verdade, eu conheci Ramon através de um projeto da prefeitura, né? Como ele já falou, eu sou da Guarda Municipal e estou na Patrulha Maria da Penha, né? Que no decorrer da fala eu vou falar um pouquinho desse projeto. Mas eu estou aqui como socióloga, né? Eu sou formada em Ciências Sociais pela UFES e sou professora da rede privada. Eu continuo dando aula, Ramon, assim, remotamente, né? Virtual. E acho imprescindível esse contato, a gente permanecer mantendo contato com os alunos, né? Porque é um momento muito, muito complicado e que a gente precisa estar mais próximo deles de alguma forma, né? Como você conseguiu encontrar essa ferramenta no Instagram, que bom. E que bom que eles pediram esse tema, né? Porque você deu exemplo, um caso em São Paulo. No Brasil, por dia, são mais de 13 mulheres mortas, né? Nós somos o quinto país que mais mata mulher no mundo. Isso porque não são todos os casos que são notificados, né? Que são denunciados. Então, tirando isso, a gente estaria numa posição muito, muito pior, né? Então é imprescindível a gente falar sobre esse tema. E principalmente com a juventude, né? Porque quando a gente fala sobre violência contra a mulher, geralmente se pensa logo numa agressão física, né? Numa violência física. Mas a violência contra a mulher, ela começa muito devagarzinho, sabe? Na sutileza. Começa no olhar, começa... Ai, Alice, cheira, Alice. E fica aberto no meu Instagram também, né? A Fica, live, né, fica sim, amor? fica. É porque, olha, raramente eu entro no meu Instagram para mostrar meu rosto, assim. Eu tenho muita vergonha. Hoje o pessoal vai Muita. matar a saudade. Diga aí, quem já foi minha aluna. Então, quando a gente fala em violência contra a mulher, geralmente pensa logo nessa questão de violência física, né? Mas é importante lembrar que existem outras violências. E nosso trabalho dentro da patrulha, ele vai por duas vertentes. A parte mais ostensiva, que é o pessoal da viatura, que vai visitar as mulheres que nós chamamos de assistidas, são as mulheres que a patrulha assiste, que a patrulha acompanha, e a parte preventiva, que é onde fica eu, minha coordenadora também, Vaneide, foi onde nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, né, Ramon? Com o projeto, né? Papo de Meninas da Secretaria na CEMED, né? Então, qual é o nosso papel lá na prevenção? É visitar escolas municipais, né, daqui de Aracaju, para poder trabalhar esse tema, para poder falar sobre relacionamento abusivo. Muitas meninas, elas entram em relacionamentos abusivos e não percebem, né? E dentro desse relacionamento já começa um tipo de violência, pelo menos um tipo. Então, o nosso papel, enquanto patrulha, né, é justamente tentar esclarecer, tentar mostrar para essas meninas os perigos que elas podem correr ao participar, ao entrar em relacionamento que é abusivo, né? A patrulha, ela surgiu ano passado, né? Meu filho apareceu.
E tem um ano, né? E é para justamente falar sobre a Lei Maria da Penha. Quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente não tem como desassociar a Penha. O que foi essa lei? Por que ela existe, né? A Lei Maria da Penha, ela surgiu porque o Brasil, ele não punia de forma rigorosa a violência contra a mulher. Maria da Penha é uma mulher cearense, ela é daqui do Nordeste, né? O marido tentou matá-la por 2 vezes, a primeira vez com um tiro, enquanto ela dormia. Então, ela ficou paraplégica desse tiro. Ele teve que pagar a cesta básica. Nada, né? Diante da tentativa de feminicídio, né? E aí ela permaneceu dentro dessa relação com esse homicida, né? Porque a justiça não puniu da forma que deveria. Então ele tentou matá-la novamente. Ela denunciou novamente e nada, até que ela vai e denuncia o Brasil para a Organização dos Estados Americanos, Organização Internacional, e essa organização obriga o Brasil a criar a lei. Essa lei, ela é muito conhecida, todo mundo já deve ter ouvido falar da Lei Maria da Penha, e ela fala sobre 5 tipos de violência. Então a ideia aqui é tentar desmistificar o que seria considerado violência contra a mulher. Não é só a violência física, existem mais 4 tipos. Então, quando nós vamos às escolas falar sobre relacionamento abusivo, nós estamos indo para as escolas falar sobre uma violência chamada de violência psicológica. É uma violência que possivelmente todas nós mulheres já sofremos, né? O que seria essa violência psicológica? É uma violência que tenta minimizar a mulher, tirar a autoestima dessa mulher, tenta minimizar, inferiorizar, né? E a mulher, ela vai acreditando que ela é aquilo que o homem disse, né? Porque ele me ama e ele está me destratando, mas ela não percebe como um maltrato, ela percebe que é tipo uma superproteção. É aquela coisa de que tem que ter ciúme, né? Então o homem, ele se sente proprietário dessa mulher. Um dos principais problemas que a gente enfrenta nesse combate à violência contra a mulher, inclusive, como a gente está falando aqui para alunos, o Enem já colocou, né, a violência contra a mulher como tema de redação. O tema foi sobre a persistência da violência contra a mulher. Por que ela persiste, né? Porque, infelizmente, a violência contra a mulher é uma questão cultural. Está intrínseca, está enraizada na nossa cultura. Então, é muito comum os agressores acreditarem que a mulher é posse deles. Ele é dono daquela mulher. Então, se eu sou seu dono, eu não permito que você termine o relacionamento comigo. Você não tem autonomia para terminar a relação. Então, quem vai mandar sou eu. Então, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente está falando também sobre o machismo, né? E a violência psicológica é isso, é o homem querer mandar. Ele querer ser o proprietário. Então, essa roupa tá feia, seu cabelo tá horrível, você é muito burra, você não presta para nada, sua comida tá horrível. O homem começa a fazer isso de forma muito sutil, sabe? Muito lentamente, mas isso vai destruindo. Destrói ao ponto de a mulher ter medo dele, né? Eu já participei de uma palestra que era com os profissionais de educação física da Academia da Cidade, né? Um projeto que tem aqui em Aracaju. E o professor comentando que ele dava aula para senhorinhas, né? E quando chegava às 6 horas da tarde, ela já estava agoniada para ir para casa, porque meu marido não pode saber que eu estou fazendo isso. Ou meu marido não pode chegar em casa e não ter o cuscuz pronto, né? Então, eu estou aqui fazendo atividade física, mas eu tenho que botar o cuscuz na mesa. Mas eu tenho que... Então, esse medo, esse receio e o relacionamento abusivo, o relacionamento tóxico, né? Esse controle que o homem quer ter da mulher, isso caracteriza um relacionamento violento. E antes da mulher levar o primeiro tapa, podem ter certeza que antes do primeiro tapa vem uma violência psicológica. Sabrina, Certo? Oi. E eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade muito conservadora, né? O Brasil ainda é um país muito conservador, visto que agora também, né, o presidente contribui muito para isso. E existe, né, um assunto que é muito falado em meio às religiões. Eu falo isso porque eu sou evangélico e vejo muito. As pessoas falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? E pegam a Bíblia distorcida por um versículo incompleto que diz bem assim, que a mulher tem que ser submissa ao homem. Porém, na Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem que trata a sua mulher como Jesus tratou a igreja.
Então, jamais Jesus trataria a igreja de uma forma abusiva, violenta, menosprezando, diminuindo. Então, eles pegam um contexto, né, que favorece a eles e usam isso de uma forma sem, assim, um machismo escondido atrás de um versículo, né? E aí, Isso. esses dias mesmo, eu estava conversando com os amigos, porque assim, eu fico muito tentando trabalhar essa desconstrução do machismo, né, com os meus amigos, e convidei hoje um para assistir. Achei interessante que eu falei bem assim para ele, olha, é interessante esse tema, mande para os seus amigos. Aí ele botou kkkk, risadinhas, no WhatsApp. Ele botou bem assim, eu tenho poucos amigos, e os amigos que eu tenho não batem em mulher. Aí eu falei para ele, sim, mas só quem pode debater sobre esse tema é quem bate em mulher. O tipo de violência não é só a violência física. Tem outros tipos de violência. Você pode não bater, mas pode estar violento. E por você também é agressivo, é bom você também levantar a bandeira. Você conhecer mais sobre o tema para você ser multiplicador onde você andar, né? Então, como você falou, né? São Justamente. coisas que começam ali, pequenininhas, que a gente não conhece, até baixa a cabeça, que pensa, uma igreja tem que obedecer, tem que ser submissa. E até na própria igreja eu vejo dificuldade de debater esse tema. Então, assim, quando eu convidei muitas pessoas tiveram uma resistência para debater, para assistir, por pelo menos multiplicar o tema, de compartilhar. Eu vi muita resistência das pessoas só em compartilhar o Sim. tema. Imagina o que essas mulheres vivenciam dentro de casa. Justamente. E achei importante você ter convidado amigos, né? Porque, minha gente, a Lei Maria da Penha não é contra homens, não. A Lei Maria da Penha é contra agressor. Não é pelo fato de ser homem que vai ser agressor, não. Né? Mas a Lei Maria da Penha, ela vai punir quem for agressor. E é importante trazer o homem para essa roda de conversas. E é também interessante levar para a igreja, porque muitas vezes a religião reforça que a mulher Isso. permaneça dentro desse relacionamento violento. A gente tem casos de que a mãe da assistida, né, da mulher que foi violentada, a mãe fala, minha filha, ele é o pai de seus filhos. Ele, pelo menos, ele bota comida dentro de casa. Se não for esse defeito, vai ser outro. Minimizando. Acho que as pessoas não têm ideia de que aquele tapa, de que aquela palavra que inferioriza a mulher, isso pode vir a gerar um feminicídio. O feminicídio é a última instância, o tempo médio aqui no Brasil para que uma mulher saia de dentro de uma relação violenta é de 8 anos. Então a gente já falaria de outra coisa, que é justamente aquela ideia de que muita gente propaga de que tem mulher que gosta de apanhar, né? Que nada. Termina, daqui a um mês, volta. Mas por que volta? Gosta de apanhar? Não gosta. Né? Racionalmente, a gente sabe, ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de estar sentindo dor. Ainda mais do homem que ela escolheu para ser o companheiro dela. Né? Então, mas por que ela não sai? Porque existe aí uma dependência emocional pesada. E que essa dependência emocional ela é fortalecida com a violência psicológica que essa mulher sofre. Então, ela está tão fragilizada psicologicamente que ela acaba se submetendo àquele tipo de relacionamento. Porque ela acha que é o que ela merece. Eu não valho nada. Então, ele já está me dando demais. Né? Pelo menos eu tenho um homem que diz me amar. Né? Então, isso acaba reforçando. Então, a primeira violência que eu estava falando, que é a violência psicológica, que mina, destrói essa mulher. Imagina uma lua cheia, né? Quando eu falo míngua, eu tenho a ideia de lua mesmo, uma lua cheia, que seria aquela mulher que poderia estar sem esse homem muito bem, e de repente esse homem vai sugando a energia vital dessa mulher, deixando essa mulher minguada, aquela coisinha bem xoxinha, sem vida, né? Que dificilmente ela vai ter a coragem de sair. Daí a importância, né, de uma patrulha, de uma palestra, de campanhas publicitárias, de o Estado estar se mostrando, da família apoiar, dos amigos tentarem esclarecer para que essa mulher perceba que ela está numa relação doentia. Então a violência psicológica ela destrói a autoestima dessa mulher e tira a sua força, a sua coragem de poder sair de dentro dessa relação. Mas tem outras 4. A física, né, que é que todo mundo pensa, como você falou do seu colega, não, mas nenhum amigo meu bate mulher, mas não precisa bater para ser violento, né? Mas a gente, quando pensa em violência contra a mulher, pensa logo na física. A física, empurrão, beliscão, né, mordidas, queimaduras, é muito interessante, porque, infelizmente, né, o nosso, infelizmente não, mas o nosso corpo ele tem simbologias, ele tem simbolismos, né? E geralmente quando o homem quer atingir essa mulher, ele vai cortar cabelo, ele queima o rosto, ele vai nos seios,
Então, são locais muito específicos e que quem trabalha com isso sabe que isso vem a caracterizar um feminicídio, né? Então, tem os locais. Que leveza de live. Espero que esteja sendo. Então, a A violência Anselma é física, ela... professora. A Anselma é professora da rede estadual. Ai, que bom. Então, a ideia é essa. A violência física, ela começa assim, né? Paulatinamente. Beleza. É o outro tipo mais conhecido. Mas tem também a violência sexual, que também é importante desmistificar. Por quê? Por causa daquele pensamento machista, né, que a gente falou agora há pouco, o homem acha que a mulher é dele, e sendo dele, o corpo dela pertence a ele. E sendo assim, ela tem a obrigação de manter uma relação sexual, mesmo que ela não queira. E não é assim. Se a mulher diz não, não importa se ela está casada com esse homem há 30, 40 anos, se ele é pai dos 10 filhos dela, pouco importa, o corpo é dela. E se ela não quer, não deve haver. E se houver, é estupro. Chamado de estupro marital. Por que é importante falar? Porque, inclusive, saiu até um tempo desse um funk dizendo que o cara foi, a mulher estava bêbada, o cara foi, estuprou, né? Mas ele não usou a palavra estupro. É estupro porque a mulher não deu consentimento em relação ao corpo dela, né? Não importa se é o namorado, se não interessa. Se a mulher diz não e o homem insiste, vai ser tipificado como estupro. Independente de É, ser marido ou namorado, né? Porque as pessoas acham que o estupro é independente. só um desconhecido. Né? Não, não. Até porque, né, a gente nem sabe, você disse que um dos temas foi a questão da criança, né? E a gente bem sabe que muitos estupros de criança acontecem com pessoas da própria família, né? E no caso da mulher, pode vir a acontecer com o marido. Teve um caso, ela não era assistida, mas eu participei de uma reunião em que uma agente de saúde contou esse caso que aconteceu aqui em Aracaju, de uma senhora que estava com câncer nessa região genital e o marido queria, porque queria ter a relação sexual e a mulher não aguentava. Ele pegou uma medicação que era anestésica, botou no desodorante e deu sprayzada na vagina dessa mulher e praticou o ato. Praticou o ato não, estuprou, né? E aí essa mulher disse para a agente de saúde que o que mais doeu não foi o câncer, foi a falta de piedade desse homem. Então vejam o nível de irracionalidade, de maldade, de crueldade, sabe? Não, porque ela é minha. Inclusive quando a gente fala, né? Ah, é meu esposo. O homem geralmente fala, é minha mulher, né? É como se a mulher pertencesse toda a ele, né? Então, não é pelo fato, não é pelo fato de ele ser meu marido que não vai haver estupro. Pode haver estupro, sim. E outra coisa que é muito importante lembrar, quando a gente fala em violência contra a mulher, não é só de marido, ex-marido, namorado, não. Pode ser do pai com a filha, pode ser do avô com a neta, do irmão com a irmã. A Lei Maria da Penha, ela fala sobre violência doméstica, certo? Se eu estiver passando na rua e um doidão quiser me roubar, me empurrar para tomar minha bolsa, de repente me dar um tapa, não é Maria da Penha aí, certo? Vai ser lesão corporal, tentativa de homicídio, latrocínio, o que for. Só não vai ser Maria da Penha, porque a Maria da Penha é para violência que acontece no âmbito doméstico. E não Familiar e só doméstico, né? familiar e doméstico, isso. E não só com meu ex-marido, meu marido, meu namorado, não. Inclusive, né, porque a gente vai falar das medidas protetivas, inclusive as medidas protetivas podem estar a favor da vítima, mesmo se o agressor for o pai. Então, o pai tendo que se distanciar da filha por 300 metros se o pai for violento com a filha, né? E colocar a vida dessa menina em risco. Então, a medida protetiva também vem em relação ao pai, ao avô, à mãe, né? Beleza, tá. Então a gente falou de 3 tipos: a psicológica, a física, a sexual. Temos a violência patrimonial, que pouca gente conhece. A violência patrimonial tem a ver, o próprio nome diz, né? Com patrimônio, com o bem que essa mulher possui. Pode ser um celular, o que é bastante comum, né? O agressor querer se apropriar do celular dessa mulher, querer ter a senha, então ele pega esse celular, não consegue desbloquear, papoca na parede. Isso também é violência. Teve um caso, a gente tem uma assistida que o ex-marido nunca encostou nela, e ela diz, né, no BO, que eu leio todos os BOs, todos os processos. E aí ela coloca, né, ele nunca me bateu, mas aí começa a violência, né? Não precisa ter a pancada para a Lei Maria da Isso. Penha agir. Não precisa ter o tapa, o empurrão, o murro para que tenha medida protetiva. Não. Ele destruía a casa toda.
A última briga, ele destruiu a casa toda, quebrou televisão, quebrou decoração, jogou panela no chão, enfim, você imagina o pavor para essa mulher, né? O que ela não deve ter sentido. Essa mulher já está destruída psicologicamente, mas ele nunca deu um tapa, né? Então Eu tem lembro, Sabrina, que quando a gente ia para as escolas, né, que a gente fazia o papo de menina e papo de menino, eu isso. ficava com os meninos e a gente trabalhava muito a desconstrução do machismo. E o que eu ouvia muito dos meninos é que eles tinham a senha do Instagram da namorada, elas eram obrigadas, elas não podiam falar com outra pessoa, com outro menino, que eles não queriam, eles diziam, ah, minha namorada vai estar de papinho com outro, né? Eles não enxergavam isso como um tipo de violência. Não. Então, um dos principais problemas de tudo isso, Ramon, é que essa violência, ela é muito naturalizada, né? E por ser naturalizada, a gente não vê como um problema. A gente acha que é normal, que é natural, que nada. Ela é minha, né? É como se fosse o bibelozinho dele mesmo. E é muito comum essa violência que se dá hoje pelo âmbito virtual, com filmagens, porque o que é que o cara fala, né? Ah, não quer me dar a senha porque está escondendo alguma coisa. A menina que não está escondendo nada, na ingenuidade, toma aqui minha senha, né? E aí o cara passa a ter controle sobre o que a menina posta, com quem ela fala, enfim, aquela questão de limitar, de tirar a liberdade mesmo, né, do outro. Então a violência patrimonial se dá através dos bens materiais dessa mulher. Tem casos de o cara destruir, de repente a mulher é cabeleireira, o cara vai, destrói tudo, queima secador, prancha, enfim, para tirar essa possibilidade que ela tem de ter independência, sua independência financeira, onde a mulher chega e fala assim, olha, na segunda-feira eu vou embora dessa casa, e aí no domingo ele queima tudo, né? A Lei Maria da Penha também está aí, e também em caso de namorado, certo? Eu fiz uma palestra nesse sentido na escola que eu trabalho e convidei uma delegada, a delegada, Delegacia da Mulher na época. E aí ela disse que no início no início da vida dela, ela teve um relacionamento abusivo, primeiro namorado, e ela não percebia até que ele pediu o celular dela para ver. Ela disse que não ia dar, ele pegou o celular dela e jogou na parede. Ela disse que ali terminou o relacionamento. Ela evitou que ele quebrasse a cara dela mais na frente, né? Porque se Com você vê que uma certeza. pessoa né? Se você tá vendo que a pessoa é violenta nesse sentido, você vai ficar esperando o quê para poder sair dessa relação? E quanto mais o tempo passa, maior fica essa dependência dessa mulher em relação ao agressor, né? Então, a violência patrimonial é uma violência que também está prevista na Maria da Penha. E o último tipo de violência é a violência moral, que também é muito forte, né? Quando essa mulher é xingada, essa mulher é ofendida na sua honra, o que é bastante comum. Quando a gente pega os BOs das assistidas, o que mais tem é xingamento de cunho sexual para a mulher. É vagabunda, é P, eu não vou estar falando aqui, mas vocês já imaginam o que seria, né? Porque, mais uma vez, envolve a questão do tabu sexual que é imposto para nós numa sociedade machista, né? Então, ele pode ter quantas parceiras ele quiser, mas se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Tem muito essa frase. A ideia de que se a mulher não for dele, não é de mais ninguém. De repente, essa mulher começa a namorar outra pessoa, esse agressor, ele não aceita, né? Porque tem aquela ideia de que ela é minha. Então, são violências que a lei prevê. Aí você falou, muitas pessoas não sabem o que fazer, né? E é bastante comum em qualquer classe social. Que é importante lembrar que a violência contra a mulher é muito democrática. Em qual sentido? No sentido de que ela não escolhe classe social. A violência, ela está em todas as classes, independente do nível de escolaridade, independente de cor, mas é importante lembrar que a violência contra a mulher entre mulheres negras aumentou, né? Então é importante também fazer esse recorte, porque aí envolve toda uma perspectiva histórica, uma questão, tem que voltar lá para a questão da escravidão, tem que falar da questão do machismo, além do racismo, né? São muitas violências que essas mulheres, elas acabam sofrendo. Mas é importante colocar que, infelizmente, a violência ela está em todas as camadas da sociedade. E é muito comum, independente do nível de escolaridade, a mulher ficar perdida, né? Sem saber o que fazer diante de uma situação de violência. Como é que eu posso coletar provas? O que é que vai ser uma prova, né?
de que ele Até está me porque, Sabrina, batendo. também a Lei Maria da Penha é muito nova, né? Começou, foi sancionada em 2006, né? Fez Então, isso. tem pouco tempo ainda, né? E assim, eu vejo muito como muito importante esse trabalho que vocês fazem da Patrulha Maria da Penha, porque eu já trabalhei em outros estados, trabalhei em Alagoas, trabalhei na Bahia também, e por onde eu andei ainda não vi uma guarda municipal com essa patrulha. Não sei se aqui é a pioneira. Não, teve, acho que foi Curitiba, e na Bahia é a Polícia Militar. É a Polícia Certo. Militar que faz. Mas eu me perdi no que você tinha falado. Você tava falando assim, que as pessoas não sabem ainda como procurar, onde Isso. recorrer. Pronto. E aí você falou que a lei é muito nova. A lei, na verdade, tem 14 anos, né? E uma das características dessa lei é que é uma lei muito viva. Então ela vai se adaptando, ela vai modificando. Então a Lei Maria da Penha passou por muitas mudanças. Uma delas é a questão da denúncia. Então vamos supor que você está aí na tranquilidade da sua casa, do seu apartamento, e você está ouvindo pela parede, que é junta, colada, uma mulher gritando, pedindo socorro. E aí vem aquela ideia extremamente ridícula que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí a gente mete colher, mete garfo, mete faca, a gente tem que se meter. Porque a nossa intromissão pode salvar uma vida, né? Ah, mas eu vou ligar para a polícia, amanhã ela vai estar com ele. Pode ser que ela esteja com ele. Mas o nosso dever, enquanto cidadão, é denunciar. A lei mudou isso por quê? Porque era muito comum só a mulher. A lei só permitia que a mulher violentada denunciasse. Hoje não. Hoje eu posso denunciar. Então, se eu estou ouvindo uma mulher gritando, eu ligo para o 190, 190, que é o número da Polícia Militar, né, para pegar em flagrante. E dou o endereço, digo o que é que está acontecendo. A ideia é que a Polícia Militar chegue até o local, né? Ah, mas e se a polícia chegar lá e essa mulher negar? Essa mulher dizer, não, não, não foi nada não, isso aqui eu tô com o olho roxo porque eu caí da escada e tal. A polícia ela precisa fazer uma averiguação do local para perceber se de repente ali tem indícios de que essa mulher estava sendo violentada, coisa no chão, arranhão, roupa rasgada, tira foto e leva todo mundo para a delegacia. Ela pode negar. Sabrina, É, eu vi Jéssica. aqui as pessoas comentando aqui, até acho que é Jéssica, né, pelo G. Ela falou que é complicado porque É, as mulheres às vezes negam, né? é, Eu particularmente, eu já vi um isso, caso, vou eu falar. já vi um caso, e por isso que eu acho bacana a Patrulha Maria da Penha, e eu conheço o trabalho de vocês, de Vaneide, e sendo o comprometimento de vocês enquanto mulher à frente dessa patrulha. Porque eu presenciei um caso no bairro que eu moro, que teve uma violência contra a mulher, a vizinhança ligou, não foi na rua que eu moro, mas foi no bairro, e eu tava passando, e aí eu vi que a vizinhança ligou e todo mundo ficou ouvindo aquele barulho. Quando a polícia veio, a polícia já veio com o giroflex ligado, e lógico que o agressor se escondeu, ficou dentro de casa. A policial chamou, ligou a sirene, ninguém saiu, eles entraram na viatura e foram embora. Chegou depois, o pessoal ficou naquela reclamação, tal, aí o agressor saiu de casa, aí quando o pessoal ligou novamente, ele passou pela polícia, e aí a polícia não conhecia, parou novamente, ligou o giroflex e foi embora. Então, assim, as pessoas não apontaram que era ele, talvez com medo, né, por não querer se expor. E o outro caso também que eu presenciei foi de um caso de violência entre marido e mulher também, em uma casa, onde a polícia foi chamada e vieram duas viaturas da Polícia Militar. E a primeira viatura que chegou queria ir logo intervir. E o outro policial que veio na outra viatura, eu não sei, não entendo pela patente deles, mas eu acredito que seja um superior. Ele disse que era para voltar, porque ele já tinha vindo nessa casa e que a mulher sempre voltava atrás. E aí eles voltaram. Então, assim, eu senti falta de que nesses casos de violência contra a mulher, que na viatura viesse uma mulher. Porque às vezes o homem naturaliza, ou talvez fica mais do lado do homem, por se sentir homem, e como a Jéssica falou, né, no caso aqui de mulheres que deixam para lá, mas eu acho assim, que se é um trabalho dele fazer o flagrante, não importa se a vítima vai deixar para lá ou não. O que vai caracterizar é a violência. E ele vai fazer o papel dele enquanto policial. Agora, se depois a mulher voltar atrás, é outra questão. Mas ele, enquanto policial, diante do flagrante, ele deve cumprir, né? Mas veja, tem que cumprir, né? Não importa se a mulher voltou atrás 50 vezes.
ele tem que cumprir a função dele. A mulher voltou atrás. O processo acaba? Não. Se houve tentativa de feminicídio, se houve lesão corporal, a ação não pertence mais a essa mulher. A ação ela é incondicionada, ela passa a ser do Estado. Aí entra o Ministério Público contra esse agressor. Por mais que a mulher volte atrás. A gente teve o caso de uma mulher que estava sendo assistida, porque como é que funciona? A mulher denuncia, e aí se o risco dela de vida for muito alto, o juiz encaminha para a Patrulha Maria da Penha, né? E aí nós recebemos essa mulher. Beleza. Essa mulher começou a ser assistida por nós, só que isso numa quarta-feira. No final de semana ela começou a mandar áudio, porque a gente disponibiliza o WhatsApp da viatura para essa mulher, porque qualquer coisa ela liga, na hora o pessoal atende e vai. E aí a mulher, o final de semana todo mandando áudio, parecia que estava meio bêbada, assim, né? Dizendo que amava ele, o que é que eu vou fazer, porque ele é o amor da minha vida. Porque, minha gente, é muito complexa. Julgar é muito fácil, né? É muito fácil a gente julgar. Mas imagine a mulher, é o amor da vida dela, só que agride, é o pai dos filhos, mas agride. A violência contra a mulher ela é muito mais violenta psicologicamente. Por quê? Porque a mulher tem medo do homem que ela ama, né? A mulher ela tem medo do cara que ela foi casada há 20 anos. Então não é um desconhecido, como acontece muito violência urbana em relação ao homem. É uma pessoa que ela ama, que está violentando. Então, enfim, deve ser um conflito muito grande na cabeça dessa mulher. Na semana seguinte, essa assistida pediu para tirar a medida protetiva porque ela queria voltar pro cara. E ele tinha pego a cabeça dela e arrumado na parede. Pra vocês terem ideia, né? O último caso de violência foi esse. Então, ela quis desistir da patrulha, chamou a viatura para poder assinalar o termo de que ela não queria mais. Ela pode fazer isso? Ela pode. Ela pode. Foi explicado do risco, tudo direitinho. Mas o processo contra ele, ela não pôde mais retirar. Foi uma mudança da Lei Maria da Penha, porque antes era comum. Mas por que ela quer retirar? Porque é safada, gosta de... Não, minha gente, isso é muito senso comum. A violência contra a mulher é muito complexa, envolve uma questão muito psicológica, sabe? Envolve uma questão sociológica, psicológica, emotiva, financeira. Não é uma coisa muito 1 mais 1 são 2, né? Isso aí é senso comum, isso aí é para quem não tem argumentação. Mas para quem conhece, para quem estuda, sabe que é algo muito mais profundo do que o que ficam jogando por aí. De fato, né? Muito acaba deslegitimando a vizinhança de querer denunciar. Compreendo. Mas, assim, a gente não pode querer colocar a culpa na mulher. Que nada, ela é safada mesmo. Ela gosta de estar dentro dessa relação. Não existe isso. Por vezes, essa mulher que você contou aí o caso, Ramon, que não saiu e a polícia ficou lá com o giroflex ligado e tal, ela foi obrigada a não sair. Deixa eu contar um caso, porque são muitos casos. Teve um caso que eu ouvi numa palestra que eu fui, de uma mulher que era mantida em cárcere privado pelo marido. Ela no quarto, e ele, para maltratar mais ainda essa mulher, botava o filho em outro quarto, vizinho à mãe. Então ele saía para trabalhar e deixava essa mulher presa, botava comida e água e deixava essa mulher presa. Os vizinhos perceberam a falta dessa mulher com a criança, porque a gente sabe que quando tem criança tem que sair, né? 1 hora no dia tem que sair para poder tomar o ar. Não foi nessa época de pandemia, não. E aí fizeram a denúncia. A polícia entrou na casa, mediante essa denúncia, entrou na casa e quando chegou na casa encontrou essa mulher totalmente debilitada e essa mulher ela não conseguia falar. E a delegada, foi uma delegada que foi. A importância de ter uma mulher. Lógico que não são todas as mulheres, mas existe uma probabilidade maior de nós mulheres termos mais empatia e sororidade com a outra, né? Isso. Então foi a delegada que disse, a delegada que falou, você pode confiar em nós estamos aqui para ajudar você. E aí diante disso a delegada abraçou essa mulher e ela desabou, a mulher desabou a chorar, mas até então ela não tinha falado nada, porque ela tinha medo. A gente é medo, não é medo de quebrar uma unha e ficar com a unha desigual, não, é medo de morrer. Teve um caso na Bahia, você falou Bahia, a gente teve uma palestra com a Major da Bahia aqui, com o pessoal da guarda, e ela contou um caso que eu não esqueço nunca, de uma mulher que completou 40 anos e disse para o marido, eu vou botar um mega. E aí o marido disse, não, você não vai botar nada. Ela disse, eu vou, o dinheiro é meu, o aniversário é meu, eu quero fazer isso. E foi. Quando ela voltou, esse marido estava com um facão. Para cortar o quê? Todo mundo diz o cabelo. Não. Ele amputou as 2 pernas dela. O homem cortou a perna dessa mulher, mas por que ele cortou a perna? Ele quis tirar o quê dela? Ele quis tirar a liberdade. Justamente. A liberdade de ir e vir.
Então, o medo da mulher é uma coisa dessas, né? Então, por vezes, ela permanece justamente em segurança. E veja, uma mulher violentada, ela começa a criar coisas, pô. Teve um caso uma que eu conversei com ela, né? E ela dizia que tinha que ir para casa da mãe e ficar com o celular ligado, para o marido ouvir o que ela estava conversando. Então, e eu dizia, mulher, planeja uma fuga, porque eu pedi para ela denunciar, foi uma conhecida minha, e ela disse que não queria denunciar, porque a mãe dele ia sofrer, não sei o quê. Eu disse, então planeja uma fuga, fuja. Ela disse, eu tenho medo dele saber o que eu estou pensando. Veja o nível A que de ponto problema chega, né? psicológico. A que ponto ela tinha medo dele saber o que ela estava pensando. Então, não é uma coisa simples, né? De se resolver. O nosso papel enquanto sociedade, enquanto cidadão, até porque ninguém sabe se isso pode chegar em nós, um irmão, uma prima, enfim, ninguém sabe. O nosso papel é denunciar. E Denuncia, a eu polícia, acredito você não assim, precisa Sabrina, saber. que Hum, você falou, né, que não é fácil para a pessoa, a vítima, né, denunciar, e a gente tem aquele ditado, como você falou, né, que em briga de marido e mulher a gente não bota a colher. Mas eu acredito também que quando é. a gente não bota a colher, a gente está sendo conivente com o agressor. E eu vi, tem até um videozinho que eu sempre levo para usar com os meninos em relação à denúncia, a importância da denúncia. É, que nesse vídeo um vizinho estava com a mulher em casa e ouvia gritos da outra vizinha no apartamento e a mulher Uhum. queria denunciar e o marido não deixava. Ele dizia, a gente não vai participar, a gente não vai participar. E aí quando chegou depois de um momento, a polícia bateu na porta dele e convidou esse casal para ir para a delegacia como testemunha do homicídio, porque eles estavam ouvindo. Então, assim, de qualquer forma, eles tiveram que participar. Poderiam participar para salvar É, uma vida. E foram participar é, já quando não pôde mais salvar. Então, eu costumo dizer que quando a gente é. faz denúncia, é importante. E se a gente não fizer, a gente está sendo conivente com o agressor, né? Conivente, justamente. E a denúncia, minha gente, é anônima, certo? Por mais que a polícia pergunte qual é o seu nome, você pode dar o nome de Josefa. Se seu nome é Sabrina, você diz que é Josefa. Pouco Isso. importa. Mesmo assim, a pessoa não vai saber que foi você que ligou, não. A polícia quer somente para colocar no registro dela. A Andrea botou aqui uma situação. Tem muitos casos de violência. G Dário, que foi minha aluna, hoje está fazendo medicina, né, G? Quando você falou, eu me atentei para uma coisa. Até botei aqui no papel. A gente precisa ter um olhar muito humano, sabe? Em todas as profissões que a gente tem, principalmente as profissões que lidam com o ser humano, como é a nossa, né, Ramon? Isso. Professores, como é a questão do médico. Por quê? Porque muitas vezes a mulher procura um médico, vai no posto de saúde com o braço quebrado, o agressor vai do lado, que foi ele que quebrou, e ele vai que é para proibir essa mulher de falar para o médico. Só que o que é que o médico amplia a visão e percebe que essa mulher de repente tem taquicardia, que essa mulher tem pressão alta, que essa mulher está obesa, que essa mulher tem um sério problema de nervos. Isso já dá para um médico perceber que pode ter uma questão por trás. E aí existe um documento na área da saúde, Ramon sabe, que o médico passa a notificar. Sim. Então não precisa nem, né? Não precisa nem o médico assinar, porque tem muito isso, principalmente em áreas periféricas em que predomina tráfico, e aí o traficante toma conta do bairro, de repente é o traficante que está batendo na mulher, enfim, e os médicos, os enfermeiros não querem, assistentes sociais não querem se expor, né? Tem medo. Mas não precisam nem assinar, mas precisa comunicar que tem mulheres naquela comunidade que estão passando por essa situação. É importante porque uma notificação dessa que o médico faça, uma observação dessa que um professor tem em relação a um aluno, isso pode salvar uma vida. E salvar uma vida é salvar um mundo inteiro, né? Eu Isso acho muito é, importante que a gente amplie. a Andrea participando, né? A Andrea também é minha amiga, ela é advogada e ela influência digital e trabalha muito a questão do empoderamento da mulher. Hum, E o que você falou, acho que é maravilhosa. interessante a gente saber, né, a gente profissional e quem está aqui assistindo o caso de Jéssica, de Andréa, é que esse documento, né, que existe na saúde e também na educação existe, que é o SALVE, que qualquer profissional, né, diz que qualquer profissional que identificar a violência tem que registrar, fazer o registro do que identificou. Então, se você identificou, por mais que você não saiba se realmente aconteceu o ato de violência, mas tem sinal de maus tratos com criança, adolescente e, no caso da saúde, com a mulher, a gente tem que notificar. Porque é importante notificar? Porque, como você falou, pode salvar vidas e também são dados que fica, no caso para vocês da Patrulha Maria da Penha, é importante
esses dados que ficam perdidos. A gente não sabe como é que está o caso de violência aqui em Aracaju, porque os profissionais identificam e não preenchem, né? Então é muito importante a gente saber ter esse olhar humanizado. Eu acho que é importante a gente deixar nossos valores de lado, quando for atender uma pessoa, deixar nossos valores, nossa ótica que a gente tem de dentro da nossa casa, porque da nossa casa para fora são outros valores que a gente não sabe o porquê. Então acho que a gente tem que deixar tudo isso de lado e ter esse olhar humanizado quando a gente for atender uma pessoa, né? Sim, porque muitas mulheres muitas vezes preferem não denunciar porque tem medo do que vão encontrar pela frente, né? De julgamentos, da própria polícia, por vezes. Por isso que é importante, e foi tipificado pela Lei Maria da Penha, uma polícia específica, né? Que é a polícia, uma delegacia específica, né? A delegacia da mulher, de grupos vulneráveis, e de preferência que tenha delegada, mulher, Uhum. né? Porque o nosso olhar tende a ser mais diferente. Gente está dizendo que já acompanhou o caso no tipo de posto de saúde, que inclusive fica em uma área de favela. O que é mais complicado quando é área assim, porque geralmente o agressor está envolvido com outras atitudes ilícitas, né? O que aumenta o risco para essa mulher. E aí é a probabilidade maior que ela caia nas nossas mãos, né, da patrulha. Mas, então, eu falei da questão do vizinho, né? Então, o vizinho denuncia Sabrina, e a só polícia rapidinho, segue. Oi. porque assim, nosso tema está muito bom e tem 46 minutos que passou que eu nem vi. Aí só para dizer que já tem 46 minutos, a gente termina em Pronto. 60. Tô terminando já. Só pra gente fechar. Então, tipo, se alguém está sofrendo algum tipo de violência, em tempos de pandemia a coisa ficou um pouco diferente, mas tem a delegacia virtual, certo? A gente nem chegou a falar do aumento, né? Alguém comentou no início que acreditava que com a pandemia aumentou. Aumentou sim. Não necessariamente as denúncias, porque como o agressor está em casa, essa mulher tem uma certa dificuldade. Então, alguns aplicativos têm feito aí o Magalu, um botãozinho que você aperta para dizer se está sofrendo alguma coisa, né? E o Disque Denúncia, só que no aplicativo. Tem a cruz vermelha com batom, que a mulher vai na farmácia e mostra. Então, a pessoa que está lá do outro lado já vai identificar que essa mulher está sendo violentada. Enfim, porque a mulher vai ter dificuldade maior de ir até uma delegacia e fazer a denúncia, já que o agressor possivelmente vai estar acompanhando. Mas na vida normal, é denúncia, delegacia, presta boletim de ocorrência, certo? Vai dar o depoimento do que aconteceu, a polícia vai ouvir o agressor, não necessariamente porque o homem bateu, ele vai preso, vai ser feita toda a investigação, mas se for um caso muito grave, a justiça determina a medida protetiva, essa medida protetiva pode ser de várias coisas, geralmente o que a gente mais sabe é de afastamento, né? Afastamento do agressor com essa vítima, mas pode se dar também, teve um caso de uma mulher que a casa era dele, ela tinha um filho dela e um filho deles. Então ela achava que pelo fato de a casa ser dele e o filho ser dela, o filho mais velho, ela tinha que sair da casa e ela não trabalhava. E aí a gente foi dizer que não, que o juiz vai determinar que ele saia, né, já que ela não tem condições de sair, até que haja julgamento e de fato tenha ali uma decisão mais definitiva. Mas essa mulher, por vezes, ela fica com medo de como é que eu vou conseguir me manter financeiramente, porque aí entra outra questão, que é a dependência financeira. Mas a medida protetiva pode tirar o agressor da casa, mesmo que a casa esteja no nome dele, pode determinar que ele pague uma pensão para essa mulher, para esse filho, se ela não tiver condições. Tudo isso vai depender do caso, né? E se for um caso de mais risco, ela pode ser encaminhada para a patrulha lá da Guarda Municipal. O que é que a patrulha faz? Ela fiscaliza, ela vai na casa da assistida, passa pela rua do agressor, vai até a escola do filho. A gente acompanha uma que ela sempre pede para que a viatura esteja quando ela vai buscar o filho, porque ela acha que ali é um local que ela fica mais vulnerável. Então a patrulha acompanha quando ela vai buscar o filho na escola, né? E ela sempre manda a localização dela. Você imagina a mulher viver numa situação dessa, né? Ó, agora eu tô aqui, em tal lugar, ela manda pelo WhatsApp. Mas o bom é que essa mulher sente confiança, né? E que a gente não teve casos teve, na verdade, até já foi presa, né? Mas depois disso, não, né? Porque outra coisa que mudou é que o homem que descumpre a medida protetiva, hoje, ele vai preso. Então, nós tivemos 2, 3 casos de homens que descumpriram,
né? E a viatura levou para a delegacia, mas depois disso não descumpriu mais. Por quê? Porque acredita que tem punição, né? E quando tem punição, eu não vou cometer novamente esse ilícito. Então, assim, é muita informação, eu acho que eu coloquei aqui muita coisa, né? Pelo tempo, não vai dar para a gente maturar muito, mas o interessante é que a gente não se cale. A mensagem que eu queria deixar é que a gente não silencie, porque o silêncio pode matar. O silêncio faz com que a gente se torne conivente com a violência daquele agressor. Eu queria também deixar a ideia de desconstrução, que a gente tenda a desconstruir esses pensamentos que são mais do senso comum. Violência contra a mulher não é uma violência simples de ser analisada, não é algo que se reduz em toda mulher gosta de apanhar, né? Não existe isso de que tem mulher que gosta de apanhar. Então, que a gente desconstrua, que a gente questione, que a gente desmistifique esse tipo de frase, esse tipo de ideologia extremamente machista, né? Porque isso tudo é machismo e que acaba sendo naturalizado. Então, que a gente quebre esse parte dos questionamentos e que busque ter conhecimento acerca do tema, né? Eu espero que a gente não precise, daqui a alguns anos, estar falando de forma tão recorrente sobre isso. Mas, infelizmente, hoje é necessário Patrulha Maria da Penha. Infelizmente, hoje é necessária a Lei Maria da Penha. A gente não queria que precisasse, né? Mas se precisa, estamos aí para poder servir. E servir não é só punir. A educação ela é imprescindível para poder desconstruir esse tipo de comportamento. E não é E qual o educação só número, para as Sabrina? meninas, Qual não. o número que eles podem Enfim. ligar, as mulheres podem ligar? Então, caso de flagrante é o 190, né, que é o da PM. A guarda municipal não, a guarda municipal é para as mulheres que já estão assistidas, né, no caso de violência contra a mulher. Lógico, se estiver passando a viatura, é flagrante e faz. Mas é 190, e se for um caso de investigação que está desconfiando, mas não é certeza, é o 180, é o número nacional. Demora mais, né, é por isso que a gente geralmente recomenda o 190 para o flagrante, certo? Eu acho É isso. importante isso que você falou, porque é preciso, eu falo enquanto homem, é o que eu tento fazer e que vejo que tem alguns homens aqui na live, é a gente trabalhar a desconstrução do machismo, as mulheres também desconstruir esse pensamento machista que existe na sociedade e trabalhar a sororidade, que eu acho que é importante vocês mulheres estarem juntas, por mais que você não passe esse tipo de violência, não conheça, mas saiba que é importante você levantar essa bandeira, você defender, né? E que a gente possa sonhar em um dia ter uma sociedade mais justa, né? Justamente, mais igualitária, né? Que a gente possa se unir, que a gente tenha sororidade, que a gente se acolha, que a gente acolha a dor da outra, que a gente não julgue, porque é muito triste quando a gente vê uma mulher julgando outra nessa situação, sabe? Mas também entendo que muitas julgam como uma reprodução da ideologia que elas possuem, que é uma ideologia machista e natizante. Mas o nosso papel é esse, né? Enquanto professor, enquanto cientista social, enquanto guarda municipal, é justamente tentar ir desmistificando, né? E que a nossa luta é justamente pela igualdade. A gente não quer ser melhor do que ninguém, a gente não quer ter mais direitos do que ninguém. A gente só tem uma lei específica, porque infelizmente nós não somos iguais aos homens, apesar de a lei falar que todos são e que iguais. precisou aquela mulher ser tão violentada para ser criada uma lei, né? Quero até Sim, justamente. aproveitar e dar Precisou os que ela. parabéns para Arlene, que entrou aqui. A Arlene é presidente do CMDCA, ela é da OAB, ela é presidente e representa também a OAB e está à frente do Conselho Municipal de Criança e Adolescente aqui de Aracaju. E Andréa falou que era para a gente terminar e começar outra live, continuar outra live que o tema tá bom. Mas a gente sabe, né, que Sabrina, ela tem os filhos, né, tem família, ela falou para mim, né, da dificuldade que teria, mas encontrou um tempinho aqui para poder debater esse tema. A gente pode pensar, né, Sabrina, lá na frente, outro dia, a gente conversa Pode, novamente sobre isso. a gente pode falar de outros eixos também, a gente pode falar sobre empoderamento, você até falou, tem uma pessoa que trabalha com isso, a gente podia fazer uma coisa juntas, podia falar sobre sororidade, né? Sobre a questão Massa. da autoestima, projeto de vida para essas meninas, porque infelizmente nem todas têm essa perspectiva de vida, né? Então é importante a gente mostrar que existem possibilidades, né? Mas, Dentro Sabrina, então, da assim, conjuntura. como está finalizando, eu quero agradecer a todo mundo que participou, esteve aqui com a gente. Até agora, das lives que eu fiz, foi a live que teve mais participação.
ela ter mais participação. Então, assim, muita gente pediu e realmente está participando. Tem pessoal da área de enfermagem, tem uma amiga minha que é enfermeira, também está participando, tem professores, tem alunos. Então é interessante, né? A gente vê que é um tema que a gente não queria, né, estar debatendo, era bom que a gente não estivesse debatendo esse tema, mas é um tema que é necessário ser debatido. Quero agradecer mais uma vez sua participação. Você já trabalhei com você e, como eu falei no início, vou falar novamente para todo mundo que está aqui, que para a gente da CEMED, da Educação, é uma parceria muito boa, a Guarda Municipal. Agradecer a Vaneide, né, que é a coordenadora é a coordenadora que chama, né, da É, Patrulha Maria da Penha. E agradecer a Guarda Municipal, que é sempre um parceiro importante para a gente da CEMED, da gente da Educação. E Sabrina, principalmente, porque eu trabalhei junto no projeto chamado Papo de Menino e Papo de Menina, que contribuiu muito com a gente na formação e também na proteção, né? Que quando a gente foi trabalhar na sala de aula com os meninos e com as meninas. E quero te agradecer que você continue sendo assim atuante. E acredito que também na sala de aula você também não é diferente pela sua dinâmica. E torço que você tenha muito sucesso em sua vida. Conte também comigo no que precisar, com a CEMED, e que tenhamos mais professores e mais guardas municipais, mais policiais, mais profissionais tão dedicados e tão comprometidos como você, que eu acho que você é um espelho para as mulheres que estão aqui participando nessa live. eita, é responsabilidade. Eu quero agradecer pelo convite, né? E dizer que estamos aí para tirar dúvidas, colocar a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha, né? Eu não estou aqui pela patrulha hoje, não estou Isso. fardada, né? Nem fui autorizada. Eu estou aqui, como eu falei para Ramon, né? Porque para vir como patrulha tem que ter todo um trâmite legal. Eu estou aqui mais como socióloga e contando minha experiência profissional, né? Dos dois lados. Mas estamos aí para servir, né? Na luta desse tipo de violência que é tão cruel em relação a nós. Então, quero agradecer novamente pelo convite e me colocar à disposição para outros temas, caso vocês tenham interesse. Obrigada, minhas alunas, minhas ex-alunas maravilhosas, professor Abacaxi, que estava aqui, que já deu um oi. As duas Jéssicas, ai, fico feliz, vocês entraram para me ver de novo. Já não bastou o ano todinho me vendo e entra de novo no negócio desse. E quero dizer Obrigada, ao viu, gente? pessoal que obrigado, né, por ter participado, tem Rayane, que é enfermeira, não dá para falar o nome de todo mundo, mas todo mundo que participou, e dizer para os seus alunos e alunas, amigos que estão também participando, que toda segunda-feira eu estou colocando live, vocês podem entrar no meu Instagram também, colocar temas como sugestão. As lives eu estou salvando também no meu canal no YouTube, que está na bio do meu Instagram. Então, à medida que vai passando o tempo, eu vou tirando do Instagram e colocando no YouTube. Então, quem tiver curiosidade de acessar as outras lives, é só entrar no meu Instagram e que tem um link lá embaixo que vai direto para o YouTube. Então, Sabrina, a gente vai encerrando aqui. Obrigado a todo mundo. Que Deus abençoe, Sabrina, você e sua família. Que você tenha uma semana de paz e que você continue sendo essa profissional. Muito obrigado. Viu? Obrigada, obrigada por tudo e um beijo para as minhas primas que falaram comigo aqui. Cheiro, gente. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, todo mundo. Boa noite.